TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Cristiane Jung. Vou apresentar hoje o Janela do Céu com a nossa irmã Lucy Ferreira da Rosa. Ela que é de Três Barras, em Santa Catarina, vai nos contar sua experiência de vida com Jesus. Irmã Lucy, seja bem-vinda. Ao fazer a tua apresentação, já quero te perguntar, como é que era a Lucy antes de Jesus? Conta para nós. Pode até falar assim da tua infância, se foi difícil, como é que foi, até nós vamos chegar a tu conhecer quando tu conheceste Jesus. Por favor, seja bem-vindo. Então, meu nome é Lucia, moro em Três Barras e faz 4 anos, né, que eu conheci o Senhor. Naquela época, minha filha era solteira e daí ela conheceu uma irmã, né, que daí ela perguntou se ela podia ir na minha casa para nós compartilhar uma palavra, né, da Bíblia e ela orar por nós, e daí eu aceitei, né. Daí ela vinha toda quinta-feira na minha casa, né, para nós orar, e ela lia a Bíblia. E daí ela me convidou, né, para ir no grupo na casa dela, e eu aceitei. E daí continuei, né, indo no grupo, daí logo já fui para o batismo. Mas, E irmã, faz eu queria saber, assim, como é que tu te sentias antes, irmã? Assim, tu sentia alguma necessidade de conhecer? Tu sentia algum vazio? As pessoas relatam, e eu também, né? Que a gente tinha aquele vazio, tinha aquela coisa ruim dentro de nós. O que tu sentias isso antes de ter o Senhor na tua vida? eu era uma pessoa assim, eu tinha bastante tristeza, sabe? Era uma pessoa muito triste, assim, eu era uma pessoa muito ruim também, sabe? Assim, de E amargura, de talvez tenha sofrido na tua infância? não, na infância não, assim, é que eu sentia, assim, eu tinha uma tristeza, sabe, eu era uma pessoa muito triste, e depois que eu conheci, né, Jesus, hoje sou uma pessoa mais feliz, assim, tenho Não tinha paz. esperança, assim, irmã? Não tinha esperança em nada, é isso? Não, eu não tinha esperança, assim, sabe, eu achava que cada vez as coisas ficavam pior, né, que e isso aí era só a falta de Jesus na nossa vida, né, Com eu creio, certeza, né. claro. Como é que tu foste assim no teu casamento? Teve dificuldade? Passou por situações complicadas? Não, Não? não, eu não passava assim, sabe, situação complicada. Só que eu tinha, assim, eu sempre fui uma pessoa, assim, muito triste, sabe? Sim, E até os vizinhos, assim, diziam para minha filha, né? Nossa, tua mãe tem uma cara de tristeza, né? Mas eu não sabia o que que era aquela tristeza, o porquê que eu tinha aquilo, né? E hoje, assim, eu vejo, assim, que era falta de Deus, né? com certeza, mas era tão significativo isso que as pessoas notavam, não era só tu, né, irmã, que notavas, as pessoas Uhum. mesmo de fora notavam aquele aspecto triste em ti. Sim. E, depois que eu conheci Jesus, né, minha vida, assim, mudou, né? E hoje eu sou uma pessoa mais feliz, eu sou alegre. E eu não, assim, não convivia com as pessoas, assim, que eu não gostava, assim, de estar no meio das pessoas, não gostava de ninguém, Procurava ficar mais e sozinha, assim, mais eu ficava mais isolada. sozinha. Uhum. E eu só fazia as coisas, assim, para mim e para minha família, né? Não pensava nos outros, e hoje o que eu posso ajudar, né, o próximo eu ajudo no que eu posso. Que benção, e mudou bastante, mãe. Então me conta assim para nós, por favor. Essa irmã que conheceu a tua filha começou a levar a palavra para ti. Na tua casa, irmã, foi aberto um grupo familiar ou tu foste ao grupo familiar de alguém? Eu fui no grupo na casa dela. Ah, entendi. Todas as semanas tu daí ias até o grupo. Era todo sábado às 7 horas da noite.
E daí eu comecei a ir, né, no grupo, na casa dela, né? Daí eu me senti assim, ruim de eu ir sozinha, né, no grupo, né, porque era à noite. E daí eu pensava assim, né, nossa, o que que os vizinhos vão falar dessa mulher sair tudo sábado, né, sozinha? E eu ficava pensando, né, pensava, meu Deus, e agora, né, eu tenho que ir? Tá, mas daí o Senhor, né, falou, né, no coração do meu filho e ele foi junto comigo, né? Ah, sim. E, e também, daí ele começou a ir no grupo, daí logo já foi para o batismo também. Vocês dois E se batizaram no mesmo período? eu fui antes para o batismo e ele foi logo em seguida também. Como é que foi, irmã, essa experiência do batismo? Tu começou assim a te encontrar com aquilo que era ministrado no grupo e sentiu aquele desejo de se batizar? Conta para nós, por favor. Eu ia no grupo, sim, né, no começo, sim, eu não gostava muito, sabe, irmã? Tô contando a verdade para irmã. Sim. Eu não gostava muito, né, de ir, mas daí fui gostando, sim, eu não gostava muito, sim, dos louvor, sabe? Uhum. E eu era assim, que eu gostava muito de escutar música, então, para mim, me sentir feliz, assim, eu estava sempre com o rádio ligado, escutando música. Sei. Daí eu me sentia, assim, parece que estava melhor, assim, sabe? E daí eu ia nos grupos e comecei a escutar os louvor. E eu pensava assim, como que eu vou trocar de agora a música por louvor, né? Eu não achava, Não achava assim, bonito, né? era uma coisa sem sentido para mim, louvor, sabe? Porque Sim, eu estava acostumada com as músicas, né? claro. Mas o Senhor, assim, trabalhou na minha vida, sabe, irmã, que hoje eu nem lembro de rádio, só escuto louvor. Que bênção, né? Como Jesus muda. E nesses 4 anos, sim, sabe, irmã, que eu tô nessa caminhada com Jesus, Jesus mudou muito a minha vida. Hoje sou outra pessoa. Eu mesmo penso assim, eu fico pensando assim, o que eu fazia antes, assim, hoje eu tenho até vergonha de mim mesmo. Todos nós, eu creio, né, irmã? A gente olha para o passado e se envergonha. Mas quer dizer que então aquela tristeza saiu do teu coração, minha irmã? Saiu, graças a Deus. Glória a Deus. É, Hoje eu agradeço muito a Deus, assim, né, que das mudanças, assim, que Deus fez na minha vida, né? Que hoje eu não sou mais aquela pessoa ruim, assim, igual eu era, né? Eu me incomodava muito com a vida das pessoas, assim, sabe? Porque eu sempre trabalhava fora, sabe? E sim. daí, se eu vesse uma pessoa assim, sentada numa varanda, eu dizia, né, ah, por que que não vão trabalhar? O que que ficam fazendo em casa, né? Então, eu me incomodava muito com a vida das pessoas. Hoje eu não sou mais essa pessoa, assim, né, que eu me incomodo com a vida do próximo. Eu, assim, cuido, né, das coisas de Deus, da minha família, e o que eu posso ajudar, eu ajudo. Então hoje é total diferença, assim, da vida que tu tinhas antes, irmã. Muita diferença, bastante. E junto, assim, às pessoas que convivem na tua casa, tu percebes essa diferença? É mais leve hoje? É mais leve. Assim, eu era uma pessoa, assim, bem ruim com meu marido também, né, e não, assim, que nem hoje que eu sei, né, que o marido é a autoridade da casa, né, eu nunca, jamais eu ia aceitar uma coisa dessa, sabe? Sim. Porque era eu que mandava, né, eu que determinava tudo, né, e então hoje, né, é mais para ele, né, porque eu já entendi a palavra de Deus, né? Que bênção, né, irmã? Como a gente muda, né? Como as coisas vão. Muda. O Senhor vai colocando ordem na nossa vida, né? E o teu esposo, irmã, ele também costuma buscar contigo? Não, ele não vai, irmã, é Ainda só não. eu não, é só eu e o meu filho. Ainda não, mas em nome de Jesus ele vai buscar. Eu tô orando, irmã, porque na hora certa, assim como Deus chamou nós, Deus vai chamar ele também, eu Eu, creio. eu creio nisso, e a palavra diz, né? Que a esposa Uhum, deve, pela sua conduta, vai conquistar o esposo, e assim também da outra forma, uhum, quando o esposo é convertido e a esposa não, né? É, com é, certeza.
E o que te motivou a ir a esse grupo familiar foi alguma atitude da tua filha? Foi o que te motivou a sair de casa e ir lá para o grupo familiar? Então, naquela época, irmã, não estava assim. Eu não sei o que que aconteceu, né? Eu creio hoje que foi um arranjo de Deus, né? Porque eu não tinha emprego e o meu marido também, sabe? Então, aquilo fechou as portas para nós, sabe? Sim, E daí aquela irmã veio aqui em casa e eu contei assim para ela, né, que eu estava desempregada, né, e eu estava naquela época numa situação bem difícil. sim. Ela veio assim, tá bom, então eu vou orar e você crê que Jesus vai abrir a porta do emprego para vocês? Eu falei, né, eu creio. Então ela fez a oração, irmã, e dali uma semana o meu marido já foi chamado numa firma para trabalhar, sabe? Glória a Deus. E E daí a outra semana eu também já saí, já arrumei emprego. Eu pensei, meu Deus, a oração da irmã, né? Amém. Deus respondeu, né, a oração dela. Eu sei que foi assim, rápido, sabe? As portas se abriram. As portas se abriram e nós já arrumamos emprego e já comecemos a trabalhar. Eu pensei, não, mas eu quero conhecer esse Deus que ela serve, eu também quero servir, né? E fui, irmã. Então, hoje faz 4 anos, graças a Deus, que nós estamos nessa caminhada com o Senhor. Mas que coisa boa, irmã. Aham. Então, assim, o que que tu poderias, assim, irmã, dizer para os telespectadores, aqueles que às vezes têm alguma dúvida, mas será que eu sigo Jesus? Será que eu não sigo? O que que a irmã diria, assim, se alguém te perguntar? Olha, se alguém me fazer essa pergunta, assim, eu digo, ó, a hora que o Senhor se apresentar para você, você sirva de coração, aceita na hora, que você não vai se arrepender. Amém. E, Assim como eu não me arrependi. amém. E hoje tu te imaginas assim, irmã, retornando àquela vida de antes de ter o Senhor contigo? Tu pensa assim, né? Ah, eu talvez fosse melhor aquele tempo. Não, de jeito nenhum. Amém. Eu não voltaria atrás, assim, do que eu fazia antes, assim, né? Voltar para as músicas, participar das coisas do mundo, assim, que eu era muito ligada em novela, sabe, irmão? Sim. Eu não, eu numa novela, eu assistia, deixava de fazer as minhas coisas para assistir novela, sabe? E hoje, graças a Deus, nem falta, não acho, nem falta. Então, o tempo de eu estar assistindo uma novela, eu estou escutando uma mensagem, eu estou lendo um livro da editora, ou estou lendo a Bíblia, sabe, irmã? Ou saio entregar um folheto para as pessoas, né? Isso é muito, Mas, isso é muito interessante, né, irmã Luci? Porque as pessoas uhum, dizem assim: ah, mas daí não pode fazer tal coisa. é, Não, não é dessa forma. Quem tira o gosto por aquilo ali é Jesus. É porque não, é, às vezes não é nem pecado aquilo que a pessoa está fazendo, só que compromete o tempo dela de uma forma que ela, sim, né, que nem a irmã está falando aí, poderia estar buscando a palavra, poderia estar fazendo coisas mais edificantes, né? E é o Jesus que vai ali e retira aquele gosto é, e a pessoa não fica uhum, sofrendo, né? Ah, eu vou ter que me não, cuidar agora para não fumar, por exemplo, né? Quando o Senhor tira aquele gosto da nicotina, tira aquele desejo. sim, Não precisa, a pessoa, ela foi liberta, né? Essa é a grande diferença, né? uhum. Pois é, e assim, Deus trabalhou bastante na minha vida, né? Já fez bastante, sim, libertação, mas eu creio que tem mais ainda para o Senhor fazer. Ah, E Ele vai fazer, vai fazer, sim, com em certeza. nome de E Jesus. tem alguma experiência, irmã, que tu queiras relatar para nós, assim, além dessa aí do teu trabalho e do trabalho do teu esposo, que eu creio que Deus usou essa circunstância para tanto para empurrar vocês, né, para Ele, para levá-los até Jesus, quanto ali na forma como Ele abriu as portas, né, desse trabalho. Tem alguma outra experiência que tu queiras contar para nós, assim, que tu lembres agora?
Assim, irmã, eu acho sim que Deus trabalha muito assim na minha vida, né? Assim, através de sonho, porque um dia antes da irmã me chamar para participar, eu tive um sonho que eu estava participando, eu e o meu filho na igreja, só que eu não lembro no sonho o que que era. E no outro dia a irmã me chamou, né, para mim participar do programa. E daí eu já lembrei do sonho, né, que eu tive assim. Eu disse para ele, William, a mãe sonhou que eu estava participando de um programa na igreja e a irmã me chamou, né, para me participar. E eu achei muito interessante, sabe? Que E Deus daí já, eu vi, sim, que é Deus que me mostra as coisas por sonho, sabe, irmã? o Senhor já tinha Muito. avisado. Então Deus já me avisa antes, sabe? Olha que coisa boa, irmã. Tu sabes que esse eu creio que é um dom assim que Deus quer, né, desenvolver na irmã para oração, para possivelmente para que a irmã seja uma intercessora, né, de algumas circunstâncias que de repente o Senhor mostra através do sonho, né? Amém. Amém, Jesus. Que bonito. Irmã, então o que que tu gostaria de dizer assim para finalizar a tua entrevista para as pessoas que estão nos assistindo? Eu quero deixar assim, irmã, que as pessoas, assim, né, que sempre né, tá se alimentando da palavra, né, e ter fé, né, no Senhor, sempre pedir para Deus força, né, porque sem Deus eu não somos nada, né. Hoje que eu entendi isso, né, porque antes eu não tinha nem uma Bíblia, nada, né, e hoje que eu sei isso, então eu quero passar para as pessoas, né, que tenham fé, sempre estar perto de Deus, pedindo força, né, porque é Ele que dá a força para gente, né. Amém. É verdade, irmã Amém. Luci. Então, eu quero te agradecer, minha irmã. Agradecer mais uma vez tua disponibilidade e declarar, assim, profetizar sobre a tua vida, sobre a tua família, que Deus abençoe e prospere cada vez mais, dando todo o discernimento e a sabedoria que Ele deseja para a tua vida, para conduzir assim o teu caminho, né, na tua casa, no teu trabalho, onde quer que tu estejas. Muito Amém. obrigada, irmã. Que Deus abençoe. Deus abençoe a Amém. todos vocês que estão nos assistindo e até o próximo Janela do Céu. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.